Olá, por pouco o estado do Ceará não começou 2023 com as contas no vermelho, o que seria até natural, já que foram meses de economia parada por conta da pandemia de Covid-19 e a falta de apoio do governo federal ao longo dos últimos 4 anos. O saldo positivo, ou seja, dinheiro em caixa, é fruto de uma trajetória marcada pela sustentabilidade fiscal que, entre outras ações, avalia por meio de um comitê o uso dos recursos públicos. Um trabalho que manteve o Ceará na liderança dos investimentos públicos no Brasil entre os anos de 2015 a 2021 em relação à receita líquida corrente. Quem está aqui no estúdio traz um balanço da Secretaria Estadual da Fazenda, é o secretário Fabrício Gomes. Secretário, obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado, Cristian. Obrigado a você. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. A gente que agradece. Cumprimentar todos os que nos assistem. É um prazer estar aqui na TV Ceará, que faz um papel tão importante para a sociedade. E também na cena pública, né, que tem esse viés de mostrar à população tudo que está acontecendo no Ceará, todos os temas que estão sendo debatidos de forma bem didática. O secretário é doutor e mestre em economia pela UFC, além de graduado em economia pela Universidade Católica de Salvador. Desde 2007, ocupa o cargo de auditor contábil financeiro da Receita Estadual. Também é professor universitário da área de economia monetária e fiscal e finanças públicas e antes de assumir a pasta foi secretário executivo do Tesouro Estadual de Metas Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. O currículo por si já lhe gabarita aí para assumir a função. Como é que o senhor encontrou as finanças do Ceará quando o senhor assumiu a pasta agora em 2023? Como você bem falou, Cristian, eu já estou no Estado desde 2007, então já venho acompanhando as finanças públicas do Estado. É um Estado equilibrado, o Estado do Ceará, desde que eu cheguei aqui, até um pouco antes, já vinha com essa sustentabilidade fiscal de governos anteriores. E o Estado continua mantendo esse controle rígido de receitas e despesas, mantendo as contas públicas equilibradas. Então, eu cheguei, já vinha acompanhando, já que era secretário executivo do Tesouro, tomando as medidas também necessárias para que essa sustentabilidade fosse mantida. E o Estado do Ceará hoje ele tem um equilíbrio fiscal. É claro que a gente tem grandes desafios, até por conta da Lei Complementar 192 e 194, que foi feita no governo de Bolsonaro, que com certeza foi um baque muito grande para todos os entes estaduais. O que são essas leis que o senhor falou, secretário? Pronto, a Lei Complementar 192 e 194, basicamente elas reduziram as alíquotas de combustível, energia elétrica e comunicação, que são segmentos econômicos que têm uma arrecadação bastante expressiva no estado do Ceará. Em 2022, a gente perdeu 1,132 bilhão de reais. E a projeção é que a gente perca mais 2,3 bilhões para esse ano. Então, assim, a gente precisa, mesmo com toda a sustentabilidade, a gente precisa de mecanismos de eficiência para restabelecer essa arrecadação no patamar que for aprovado no orçamento, para que a gente possa fazer as políticas públicas que tanto precisa a sociedade cearense. A conta que não fecha para nós consumidores é que assim, houve essa redução da alíquota paga para o Estado, mas o preço da gasolina ele subiu exatamente nesse período. Como é que se explica isso em âmbito nacional, por exemplo? Claro que não é a culpa do Ceará, obviamente. Com certeza. Inclusive, eu vou falar mais até como economista do que como secretário de Fazenda. O governo federal de Bolsonaro, o governo ex-presidente, ele instituiu essa legislação. De certa forma, ele tentou controlar a inflação de uma forma artificial. A inflação vinha aumentando gradativamente em vários segmentos, alimentação, só que ele escolheu corrigir, administrar preço através de redução de alíquota de tributos estaduais, que não é competência federal. Então, assim, foi uma excrescência que o governo federal de Bolsonaro fez com os estados, já que imputou, você tinha alíquotas de 32, por exemplo, no Rio de Janeiro, acho que era 34, caiu para 18. Então, isso é uma queda muito grave na arrecadação. Quase metade. E como você tinha naquela época o preço do petróleo subindo, acabou que isso, apesar de reduzir o crescimento do preço do combustível um pouco, a velocidade do crescimento não reduziu o crescimento. Então, não teve efetividade. Você continua tendo preço de combustíveis elevados e os estados, a maior parte dos estados, os 27 entes federados, com uma situação muito difícil da sua arrecadação estadual. Sempre que se coloca em debate a questão do ICMS, joga a culpa no Estado, aqui no Ceará, isso foi muito debatido. Por que o então governador Camilo Santana não tirava o imposto do ICMS? Eu queria que você tentasse explicar para o pessoal de casa que não é bem o Estado que define, a alíquota ela é pré-definida, mas o preço da gasolina não é o Estado que pode definir por si.
Pronto, a gente tinha até agora, ainda está valendo, mas vai mudar a partir de junho, a gente tinha uma alíquota que a gente chama de ad valorem, que é um percentual em cima do produto final. Isso é estabelecido nacionalmente por todos os estados, em diversos segmentos, não só em combustível. Aqui no Ceará era em torno de 27%. Então, em cima do produto, da venda final da gasolina, do preço final da gasolina, você incidia 27%. Com a lei complementar 192 e 194, que estabeleceu que a gasolina é um produto essencial, os combustíveis, e essa alíquota caiu para a modal do Ceará, que até então a vigente é de 18%. Então, você teve uma queda bastante elevada de alíquota de valor. A lei complementar 192, ela instituiu que os estados têm que estabelecer a alíquota de renda dos combustíveis, que deixa de ser uma alíquota percentual em cima do valor do produto final e passa a ser uma alíquota específica por litro de combustível. Então, não vai estar tão sujeito a essas variações de preço. A gente esteve reunido com Cefaz e Confaz no mês passado, e a gente definiu, junto a todos os outros secretários, que será 1,22 para o Estado, essa alíquota uniforme para todos os estados. Então, para cada litro de gasolina, você vai pagar 1,22 de ICMS. Isso vale para o álcool também, o etanol? O álcool vai começar agora em maio e é 0,94 alguma coisa, é um pouco mais baixo. Talvez seja mais interessante para quem tem carro flex. Vai depender daquele cálculozinho de 70%, que aí vai depender do preço. Porque a gente fica muito atento aos tributos, mas também existe uma margem de lucro que as distribuidoras e os fornecedores de combustíveis também utilizam. Eu acho que nem sempre a gente, por exemplo, gasolina caiu agora, teve uma redução, não teve modificação nenhuma. Então, na às bomba, vezes, né? A gente não sentiu o efeito. E você, às vezes, o próprio empresário está fazendo o jogo na margem de lucro. Tem que ter consciência que nem sempre é o tributo. E a gente tem que entender, Christian, que o tributo tem um valor importante para a sociedade. Quando o Estado tributa, ele está transferindo renda daqueles que podem mais para aqueles que podem menos. Então, quando eu faço o orçamento público contando com uma receita, eu não posso chegar no meio do jogo e mudar a regra para que eu tenha uma queda de arrecadação tão drástica como foi para os entes federados e estaduais. E foi isso que vocês viram na divulgação do BGE agora, do Balanço Geral do Estado, que a gente passou ali raspando para não entrar no vermelho esse ano agora. Pronto, o Balanço Geral do Estado é um importante instrumento de transparência, ele é obrigatório para todos os entes federados. Foi divulgado agora dia 3, a gente entregou o balanço oficialmente ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa, e nele tem todos os indicadores, todo o balanço do que foi feito em 2022 no Estado do Ceará, entre receita e despesa, como é gasto o dinheiro público, como está a situação fiscal. A população pode acessar no site da Secretaria da Fazenda, tem lá disponível. E como você falou, ele mostra os resultados. Quando a gente olha especificamente o ICMS, a gente vai perceber que, basicamente, quando a gente olha o crescimento real, foi zero. Porque a gente teve uma inflação, a gente cresceu em torno de, o ICMS total, em torno de 6%, você tem uma inflação em torno de 5,7%, acabou que não teve ganho real. E para 2023, a gente já vê a sinalização de queda de arrecadação por conta, principalmente, desses três segmentos: combustível, energia e comunicação. A gente está em período de pagamento de IPVA agora, se não me engano, vamos para a terceira ou quarta parcela? Terceira. Anualmente, vocês tentam dar um desconto e para incentivar o consumidor que faça esse pagamento. E muita gente se pergunta para onde é que vai o dinheiro do IPVA. Eu vejo muita gente dirigindo e dizendo que a cidade é culpa da prefeitura. Deixar claro, asfalto de Fortaleza não é governo do estado, é prefeitura. Que está difícil andar em Fortaleza, quem mora aqui sabe. E fica dizendo, poxa, eu pago IPVA e está cheio de buraco na estrada. Não tem uma relação direta o pagamento desse imposto com o asfalto de Fortaleza ou do Ceará todo, por exemplo. A natureza tributária do imposto em si, ele é um tributo, ele não é vinculado. Então, tanto o ICMS como o ITCD, como o IPVA, eu arrecado ele, eu posso gastar com outras políticas públicas que não sejam direcionadas, por exemplo, para a estrada. O IPVA, particularmente, ele é um tributo que 50% dele, quando arrecada, vai para os municípios e 20% vai para o Fundeb. Então, basicamente, fica 40% do que arrecada do IPVA para os cofres públicos estaduais. E são direcionados para diversas políticas públicas. Não tem um direcionamento específico para reformulação de estrada, de asfalto. É claro que a gente está vendo também que a chuva está bem intensa, então isso tem realmente danificado bastante as estradas do estado do Ceará.
Mas aí, esse ano, por exemplo, que a gente está com chuva acima da média, quem define se pode distribuir de uma forma que vá mais dinheiro para a manta asfáltica, por exemplo? Quem é que faz esse papel de distribuição do... O orçamento, quando ele é aprovado, ele tem todas as políticas públicas. No caso, lá. ele foi aprovado ano passado. Ele foi aprovado ano passado. Tá. Então, assim, se você quiser direcionar especificamente para a construção de... Você já tem um orçamento previsto para a construção e renovação das estradas do Ceará. Se for aumentar, você vai ter que fazer algum remanejamento orçamentário, mas já está definido no orçamento as políticas públicas e ações orçamentárias que serão implementadas no ano de 2023. Com relação ao pagamento de IPVA, esse ano tem a novidade que pode ser pago por Pix. Qual é a vantagem, secretário? É uma novidade que traz mais eficiência na arrecadação, traz mais um canal de pagamento para o contribuinte, principalmente para aqueles contribuintes que têm bancos digitais, fintech, porque quando você vai pagar pelo boleto normal, você basicamente paga naqueles 5 bancos credenciados. Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander e Itaú. O Pix não, você pode pagar de qualquer banco e ele tem um diferencial para o estado do Ceará, porque a gente fez uma licitação. Então, hoje, quando você paga o boleto normal, você é cobrado do estado uma tarifa por transação de em torno de 70 e poucos centavos. E no Pix não, você vai pagar apenas 1 centavo. Então, isso... Se você pagar pelo Pix, você está trazendo economia para o estado do Ceará no que diz respeito a pagamento de tarifa bancária. Para o estado, muda muito o contribuinte que paga o IPVA em parcela única ou parcelado, ou tanto faz para a arrecadação estadual? Não, quem pagou a parcela única teve um desconto de 5%. A gente tem um programa que o Sua Nota Tem Valor, que também pode ter um desconto de até mais 5%, ou seja, se você tiver toda aquela pontuação, você tem os 5% da cota única e mais 5% do Sua Nota Tem Valor. Quem optou por pagar parcelado só tem o até 5% do Sua Nota Tem Valor. Eu acho que varia muito de família para família, de orçamento familiar, de decisão ali do dinheiro, financeira, né? Como está a situação do dinheiro. Aí opta por pagar a parcela única ou pagar parcelado. Secretário, dê uma olhada lá no site de vocês. A Cefaz está lançando agora a agenda tributária do segundo trimestre. A que é que isso interessa ao consumidor final? A gente já vem de gestões passadas e a gente está ampliando cada vez mais esse diálogo com o contribuinte, a gente permitir que o contribuinte enxergue através dos sistemas onde é que ele está errando ou onde ele está deixando de cumprir alguma obrigação acessória, para permitir que ele se autorregularize, para a gente não ter nenhuma punição. Eu acho que a gente está saindo daquele viés de um fisco mais punitivo para um fisco mais parceiro, mostrando onde estão os erros, para que a população e o contribuinte ele tenha mais facilidade em entender como é que funciona o tributo e como é que eu me regularizo, para eu não ter justamente essa punição que às vezes tem um ônus maior para o contribuinte. Então, o Estado do Ceará tem avançado no que a gente chama de conformidade tributária. Ou seja, aquele contribuinte que está com todas as obrigações acessórias em dia, ele tem algumas vantagens na hora de fazer o recolhimento do tributo, de fazer um parcelamento. Então, é importante esse diálogo cada vez mais próximo com o contribuinte. No caso do IPVA, quais são as punições previstas, secretário? Quem não quita o imposto até a data limite? Porque também tem uma pequena confusão. Quem optou pelo parcelamento pode pagar todas as parcelas no último dia de vencimento da última parcela. Isso. É possível também, né? Isso. Ele não está irregular até a última parcela. E quem não paga, o que é que pode acontecer se for parado numa blitz, por exemplo? Não, pronto. Quem não pagou o IPVA, como você bem falou, eu tenho até o dia, eu optei por pagar parcelado, eu tenho até foi 10 de abril, 10 de maio e 12 de junho, que é a última parcela. Pagar todas as parcelas todas no as dia parcelas. Aí vai estar embutido juros e multa das parcelas que já estão vencidas, no caso. Não, né? No caso dele deixou, você está falando Sim, se ele deixar se ele de pagar. acumulou para pagar tudo. Pronto, quando você vai numa blitz, por exemplo, o Detran vai olhar se você tem um pagamento em dia, pode ser que seu carro fique preso, ele vai lhe dar a oportunidade de fazer o pagamento. Ali na hora? Na hora, Tá. Ainda mais com o Pix, isso facilita muito, que você paga, já é automático, 15 minutos já recebeu de volta o Detran a informação, então já libera o veículo. Feito isso e constatado que foi realmente ficou em atraso a parcela. Aí pode ir para a dívida ativa, tem toda aquela cobrança administrativa do fisco estadual. Que é melhor evitar. É melhor evitar. Olha, Luciano, a gente vai para um rápido intervalo, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram. Aproveita para dar uma olhada, curtir e compartilhar. Cena Pública volta já.
Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrício Gomes. Secretário, o senhor recebeu a Cefaz das mãos da secretária Fernanda Pacobaíba, que hoje é a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Como é que foi essa transferência? O senhor imaginava que fosse ser conduzido ao cargo? Foi um convite já esperado? Não, foi uma transição tranquila. Eu já estava trabalhando, fazia parte da gestão da secretária Fernanda, que é uma pessoa muito competente, uma pessoa muito dedicada ao serviço público também. Estava como secretário executivo do Tesouro, então a transição foi tranquila, mas assim, a princípio a secretária Fernanda talvez ficasse e foi convidada para assumir o FNDE e o governador Armando me convidou para assumir essa tarefa, né? Então foi uma transição tranquila. Eu já conhecia os números, já conhecia a equipe da Cefaz, é uma equipe toda técnica, então já está bem definido os papéis, a gente só vai caminhar, dar continuidade, melhorando aquilo que precisa ser melhorado e mantendo aquilo que tem dado certo. Porque para quem acompanha o trabalho da Cefaz, por exemplo, a gente vem de dois nomes muito fortes. Mauro Filho, que ficou acho que 8 anos ou mais. Ficou 12. 12 anos à frente da Cefaz. Ficou 12 anos. A Fernanda, quando assumiu, já veio com um grande desafio. O senhor vem de dois nomes fortes para assumir a Cefaz. Então, deve ter assim, muito o que pensar e trabalho também, né? Isso, é muito trabalho, é uma secretaria que tem uma importância muito grande para o Estado, porque é quem arrecada e traz os recursos públicos para a população, para os outros órgãos fazerem as políticas públicas. Trabalhei com o Mauro, eu entrei na época, o Mauro era o secretário também, então já vinha da gestão do Mauro, depois a gestão da Fernanda. A gente tem um conhecimento, a Secretaria da Fazenda é um corpo técnico muito bem qualificado, de doutores, mestres. Então, assim, o desafio é grande, mas eu sei que eu tenho uma equipe forte para manter a sustentabilidade fiscal do Estado, o pessoal que já trabalha há muitos anos com isso e bem dedicado. Então, assim, eu acho que a transição é tranquila e os desafios estão aí. O consumidor cearense, ele já está mais consciente, o senhor acredita, na hora, inclusive, de exigir a nota fiscal? Isso já é uma realidade aqui no Estado? Eu acho que tem melhorado, eu acho que as pessoas têm percebido, até pelo trabalho que é feito, tanto nacionalmente como aqui no estado do Ceará, a gente tem uma coordenação que a gente até agora reformulou, que é uma coordenação de relação com a sociedade, onde você tem a relação com o contribuinte, você tem a relação com o consumidor, com as pessoas, e você tem esse incentivo à educação fiscal. Então, eu acho que o trabalho tem sido bem feito nacionalmente. Claro que a gente precisa ampliar, a sociedade precisa entender que não existe sociedade sem um Estado onde possa redistribuir de alguma forma a riqueza para aqueles que mais precisam, principalmente em estados mais pobres, como é o caso dos estados do Norte e Nordeste. Mas eu acho que tem sido ampliado isso e aí acabando reforçando de novo a importância da TVC e da cena pública nesse sentido. Eu sou professor, como você falou, eu acho que a gente como servidor público e como cidadão, que às vezes tem um conhecimento um pouquinho maior do que como funciona o Estado, a gente tem que divulgar, a gente tem que trazer para a sociedade esse entendimento para que a gente seja cobrado. Então, tenho muito isso na minha cabeça, que a gente tem que ensinar também, tem que compartilhar o conhecimento para que essa sociedade possa cobrar. Quanto mais o consumidor entender o papel do tributo, mais ele vai pedir a nota fiscal. Por que virou mais recente uma novidade que eu vejo sempre em caixa de supermercado, farmácia já havia mais tempo, da solicitação do CPF? Se a gente pode optar por colocar ou não. O que é que muda isso para o consumidor? Justamente pelo programa Sua Nota Tem Valor. Isso, né? É para o Sua Nota Tem Valor especificamente, né? Aí quando você pede e coloca o CPF na nota, você está acumulando os seus pontos ali naquele CPF e vai ter o desconto do IPVA. A gente está estudando como é que a gente amplia esse programa para afetar ainda mais aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que precisam mais do tributo, que precisam de alguma premiação. A gente está verificando algumas oportunidades aí para ampliar o programa Sua Nota Tem Valor. Aproveitar para explicar o que é o Sua Nota Sem Valor. Para quem ainda não conhece, vale a pena baixar lá o aplicativo e dá para fazer pelo site também, eu acho. Dá, né? dá sim. O que é o programa, secretário? Não, o programa é um programa que ele busca trazer justamente essa educação fiscal. A princípio, ele não é um programa com viés arrecadatório. Eu não estou querendo que o consumidor peça a nota fiscal porque quero que aumente a arrecadação. Eu quero que o consumidor comece a entender a importância de pedir a nota fiscal. Porque a partir do momento que você pede a nota fiscal, o tributo é arrecadado, não existe como sonegar.
e você está contribuindo para aquelas pessoas que precisam daquelas políticas públicas de saúde, educação, segurança pública. Então, o programa tem esse viés, é um programa de educação fiscal, não deixa de ser um programa de conformidade, já que você tem esse relacionamento com a sociedade, dialogando e mostrando a importância do contribuinte ter esse diálogo com o fisco. Então, ele já foi remodelado nos últimos anos, tem dado certo. A gente vai ampliar ele com certeza para trazer para a sociedade essa educação cada vez maior para que se perceba a importância do tributo. E para participar é super simples, né? Super simples. Você vai lá baixa o aplicativo do Seu Nota Tem Valor e você se cadastra com o seu nome, você escolhe as instituições também que podem ser sorteadas, porque além de ter o prêmio para o contribuinte, você tem um prêmio também para aquelas instituições beneficentes que precisam de um aporte maior do Estado. Então, é um programa que já é sucesso no Estado do Ceará e a gente vai ampliar ele cada vez mais para que continue nesse viés. O senhor sabe de cabeça o prêmio máximo está em quanto hoje? O prêmio máximo, eu não vou lembrar agora não. Dá uma olhada no site que tem todas as informações. Rolou uma fake news aí de que você dá o número do CPF lá na nota, era para o governo ver quanto você estava gastando. Isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Não sei se o senhor ficou sabendo disso também. Não cheguei a ver essa notícia dessa fake news. Que não divulgar CPF coisa nenhuma, porque aquilo ali era para o governo controlar quanto você estava gastando. Isso não existe. Não existe não. O CPF é justamente para você ter a sua pontuação específica no seu CPF, para você ter o desconto no IPVA. O desconto no IPVA é importante lembrar que é o CPF de quem o carro está registrado. Então é importante lembrar disso também. Mas assim, o CPF é um identificador que a gente tem na sociedade brasileira que é importante para todos os cadastros que a gente tem por aí. Secretário, qual é a situação do Ceará hoje no parâmetro nacional, a situação fiscal do nosso estado hoje? Ela é boa? O estado do Ceará ele tem essa situação fiscal já de destaque nacionalmente. É uma política do Ceará, você ter esse equilíbrio fiscal há muitos anos, os estados reconhecem isso, o próprio Banco Mundial, em estudos, já reconhece essa sustentabilidade. Hoje a gente tem uma situação de cuidado, porque você teve uma perda arrecadatória muito grande, mas a gente vem sempre acompanhando mês a mês, receita e despesa, conta pública, cada decisão é tomada analisando o impacto daquela queda de receita, onde é que eu posso otimizar a minha despesa. Como você falou no começo, a gente tem um comitê, que é o COGEF, que são tomadas decisões de gasto no estado do Ceará, que também analisa mês a mês as contas. Então, assim, eu digo que o estado do Ceará, no que diz respeito ao seu equilíbrio fiscal, ele está mantido, a sua sustentabilidade. É claro que a gente precisa de um cuidado especial em qualquer medida que a gente vai tomar em 2023, por conta dessa perda arrecadatória que foi imputada a todos os entes federados. Não é só o estado do Ceará. Mas quando eu olho um ranking de comparativo nacional, o estado do Ceará está entre os mais equilibrados, com a dívida equilibrada, com todos os indicadores cumpridos e com o caixa, na medida do possível, sustentável. Não, e uma coisa que eu acho que deve ser dita é o pagamento do servidor sempre em dia sempre também, em dia. né? Isso aí a gente tem esse mérito. Nenhuma perspectiva de atrasar. Obrigado. Eu estou vendo aqui que o Estado deixou de arrecadar o ano passado 1,13 bilhão, que foi com a arrecadação do ICMS. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso fez falta, obviamente. Fez falta, obviamente. A gente teve que segurar algumas despesas. Você citou no começo que o Estado do Ceará é um dos maiores investidores do país há muitos anos. Em 2022, a gente optou por segurar um pouco o investimento. Foi um investimento alto, foi 3,8 bilhões de reais em 2022, mas a gente poderia ter ido além se a gente não tivesse perdido essa arrecadação. Até porque é um Estado pobre que a gente precisa efetivar as políticas públicas. É grave o que foi feito, eu acho que vai demorar um tempo para a gente recuperar, mesmo com a instituição da alíquota de REN em 1,22 da gasolina. Isso ainda é muito aquém do que a gente arrecadava com combustível. Em 2023, quando a gente olha de janeiro a março, a gente já percebe essa queda, quando olha o ICMS total de 3% nominal, se você botar a inflação vai para quase 8%. E nesses segmentos específicos, eu deixei de arrecadar, comparando com o ano passado, já 500 milhões de reais em 3 meses. Isso faz muita falta. Só esse ano de 2023? Só em 2023. Quando eu comparo janeiro, março de 2023, o que eu arrecadei no segmento combustível, comunicação e energia, comparado com janeiro a março do ano passado, eu deixei de arrecadar 500 milhões
do que eu arrecadei no ano passado. É muito dinheiro. Até porque quando a gente faz o orçamento, a gente sempre pensa que vai incrementar, não que vai cair. Então, é mais do que 500 milhões, né? Porque a gente está deixando de arrecadar. E aí, o que é hoje no Ceará, qual é a mercadoria que mais gera imposto para a Secretaria da Fazenda, por exemplo? Eu não sei lhe dizer qual é a mercadoria, mas hoje os segmentos que ainda estão arrecadando positivamente, o atacado, o comércio, a própria indústria, a arrecadação tem se mostrado uma certa recuperação econômica nas vendas. Eu acho que saiu até uma notícia hoje que o comércio varejista teve uma certa recuperação. Então, é importante a gente estar tentando compensar essa perda contando com o desenvolvimento e o crescimento econômico desses segmentos. O setor de serviço também entra Setor de serviço pouco também. aí, né? Mas o setor de serviço ele tem um foco maior no ISS, mas algumas coisas entram para arrecadação de ICMS também. E o consumidor sempre fica reclamando que paga muito imposto, enfim. Não há previsão de que diminua, por exemplo, imposto para... Existe uma reforma prevista? Tem a reforma tributária que está sendo discutida nacionalmente. Em termos de ICMS, eu acho que nenhum ente federado deve mudar muita coisa, até porque a gente está na beira de uma reforma tributária. Estou participando junto com o secretário de Estado. Tem um grupo menor de 9 secretários, que eu também estou como um dos representantes do Nordeste. A gente está analisando como é que vai ser feita essa simplificação, junto com o Bernardo Api, que é o secretário especial da reforma tributária, e a possibilidade de trazer mais dinamismo, mais simplicidade para o contribuinte. Se isso vai aumentar a carga ou não, teoricamente não é para aumentar. A definição do arcabouço matemático, isso tem uma equipe estudando também esse arcabouço, é que nenhum estado tenha perda e que também não eleve a carga tributária, pelo menos no primeiro momento. Contando com que isso traga mais crescimento para o PIB e no médio e longo prazo você até acaba tendo uma redução de carga tributária. Essa é a ideia da reforma tributária. Ela deve sair em 2023, você acredita? Eu acredito que sai, pelo menos o arcabouço geral em 2023. É claro que você tem uma fase de transição aí de 5 a 10 anos, para que, até por conta de tem muitos benefícios fiscais, isso está sendo estudado. Tem o grupo principal, mas tem diversos subgrupos estudando cada tema específico. O Ceará, apesar de tudo, é um estado que se destaca, inclusive, na geração de emprego também, além de educação e outras coisas. Essa matemática toda, ela é muito complicada. Como é que vocês conseguem manter a gente nesse nível bom de investimento, por exemplo? Pronto, cuidando devagarzinho, fazendo conta o tempo todo. Como você falou, eu sou economista, eu gosto de conta. Então, a gente faz conta, a gente acompanha receita e despesa. Se em algum momento a gente percebe que as despesas estão aumentando muito, a gente dá uma reduzida, faz uma otimização de alguma despesa, escolhe quais são as prioridades. E para o Estado do Ceará, há muito tempo, a prioridade é sustentabilidade fiscal, educação, saúde e segurança pública. Educação, a gente se destaca nacionalmente no que diz respeito à educação pública cearense. Sim. Isso já é destaque nacional e mundial. O Banco Mundial também tem diversos estudos mostrando esses resultados da educação do Ceará. Então, assim, fazendo conta e dando prioridade, priorizando. A gente não vai além do que nossa perna alcança. E segurança pública foram os maiores investimentos nos últimos anos na história da segurança pública cearense, né? Isso, é um setor... A gente vem de uma deterioração política, econômica do Brasil ao longo dos últimos 4 anos, um pouquinho mais talvez. Mas isso colocou muita gente na pobreza, na marginalização, acaba que piora os índices de segurança. E o Estado do Ceará tem buscado inteligência, mas também tem buscado a questão educacional, a questão de propiciar a geração de renda e emprego, porque é isso que vai tirar as pessoas da marginalidade. Não é só o investimento em segurança. O Estado do Ceará tenta investir nas causas que causam aquela marginalização. Preventivamente também, né? Secretário, o que é a Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará, Ceará-Pá? É uma empresa, é uma sociedade de economia mista que foi criada por lei em 2018. Qual é o foco dela? A gente olha muito, às vezes, a arrecadação, a gente olha muito como é que está sendo o gasto público, mas mundialmente existe um movimento de ver os ativos públicos. Às vezes a gente não cuida bem dos ativos públicos. O Estado do Ceará tem diversos terrenos, diversos prédios e a Ceará-Pá veio com o intuito de trazer profissionalismo para a gestão dos ativos públicos. No mundo todo esse movimento está acontecendo, porque é uma renda, a gente privado, a gente cuida do nosso apartamento, sim, a gente cuida de um terreno que a gente tenta alugar, tenta fazer essa manutenção,
E muitas vezes o Estado, aí falando no sentido Estado, seja algum país mundial ou brasileiro, a gente não olha muito para os ativos públicos. E começou um movimento de olhar. A Cearapá vem nesse sentido. Eu quero profissionalizar, eu quero ver se um terreno que está abandonado ali, que pertence ao Estado, eu não posso colocar um estacionamento para fazer render. Um prédio público que ele está, às vezes, abandonado, eu vou fazer uma reforma nele e alugar de uma forma mais efetiva e eficiente para trazer recursos para o setor público. Então, assim, a Cearapá tem esse viés. E desde 2018, o senhor falou? Em 2018 foi a aprovação da lei, começou o movimento de criação em 2019, veio a pandemia, atrapalhou um pouco. Ela efetivamente começou a operar em outubro, novembro de 2020, se eu não me engano. E já conseguiu ali já diminuir estamos fazendo, despesa, aumentar mudando o arcabouço legal de gestão de ativos, tanto imobiliários como os ativos imobiliários. Porque o Estado também tem participação, tem empresas públicas. A gente tem que ver se a gente está fazendo o investimento da melhor forma possível. Então, é trazer um profissionalismo para a gestão dos ativos públicos do Ceará. Bacana. E o Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira, o CIAF? CIAF, pronto. A execução financeira e orçamentária do Estado é feita dentro de um sistema. Até 2021 a gente utilizava o S2GPR, que era um sistema construído pela Secretaria da Fazenda, junto com a ETICE e CEPLAG. Optou por mudar esse sistema, dar uma atualizada para um arcabouço muito mais complexo e efetivo, contabilmente falando, onde você vai ter todos os sistemas do Estado integrado. A gente começou a implantação dele em 2022, foi um período bem complicado, 2022, implantar um sistema que você faz todos os empenhos, liquidações de pagamento de todos os órgãos do Estado não é fácil. Mas o período passou, a gente implantou em 2022, já fizemos o balanço dentro desse sistema e ele está evoluindo e vai trazer um grande ganho de melhoria, controle e transparência para o Estado do Ceará. Bacana. Aconteceu comigo já, e eu vejo muito relato de pessoas que fazem uma compra e a loja diz que a emissão da nota está demorando, porque o sistema da Cefaz está lento demais. E muitas vezes nem dão a nota por conta dessa desculpa. Isso é um fato ou não existe? Não existe. É claro que sistemas podem travar de vez em quando, mas isso já aconteceu comigo também numa loja no Shopping Guatemi. Isso você identificou na hora? E era questão de internet, por exemplo. Tá. A internet da loja não era boa, então não conseguia fazer a ligação com o sistema da Cefaz. Mas não existe isso, os sistemas da Cefaz hoje são modernos, a gente tem um gasto, um investimento grande em tecnologia, porque acho que a tecnologia é o futuro, até para a gente conseguir uma reforma tributária que efetivamente elimine a sonegação, elimine a formalização. Eu tenho conversado muito com o Bernardo Api justamente nisso, que a gente precisa de tecnologia. A gente hoje, não sei, essas vending machine, você vai lá, compra o produto e aí faz o pagamento, processa o pagamento e depois pergunta, quer a nota fiscal? Sim. Eu quero inverter esse processo. Eu acho que só deve processar o pagamento depois que já tiver a nota fiscal, porque essa acaba a informalidade. Ou seja, máquina de débito, crédito, essas compras via internet, iFood. Na hora que você entra no iFood, você cadastrou seu cartão, só vai processar o pagamento se tiver a nota fiscal. E eu não vou ficar esperando. É uma coisa que a gente nunca recebe. Eu pronto. nunca vi nota fiscal de iFood, por exemplo. Enquanto não processar o pagamento, enquanto não tiver a nota fiscal, não processa o pagamento. Então você inverte o processo, até porque hoje você tem real digital, que já é uma realidade. Daqui a pouco você, então, transferir um Pix para você, eu só vou processar essa transferência se você tiver me enviado a nota fiscal. É uma conversa que eu tenho tido com o Bernardo Api, ele já acha que tem que ser nesse caminho, um novo tributo, e aí você acaba eliminando essa sonegação que muito tem afetado os contribuintes cearenses. Acho que você deve ter ouvido muita reclamação desses sites estrangeiros, sim, que não tem uma competitividade, não emite nota. Então, a gente precisa valorizar o contribuinte local. Com certeza. Olha, o Cena Pública vai para um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Dá uma olhada, segue, compartilha, eu garanto que vale a pena.
Hoje a gente recebe aqui para conversar o titular da Secretaria Estadual da Fazenda, Fabrício Gomes. Secretário, existe uma confusão para muita gente a questão do recibo e da nota fiscal. Tem loja, por exemplo, que dá o recibo e dá aquele documento dizendo que é a nota fiscal. Como é que eu identifico e qual é o problema de eu receber o recibo no lugar da nota fiscal, por exemplo? Essa loja, ela está sonegando imposto? Ela está deixando de emitir uma obrigação acessória, né, que é a nota fiscal. Então, assim, a gente só consegue fiscalizar e ter o tributo arrecadado se é emitida a nota fiscal, que é o comprovante do fato gerador da circulação da mercadoria. Então, assim, o recibo não serve. É importante que o contribuinte peça a nota fiscal. Você tem lá o QR Code, você tem um númerozinho de nota fiscal. É fácil identificar, então. É fácil identificar. E, inclusive, normalmente, quando eles emitem o recibo, tem lá, recibo, né? Não tem valor de documento fiscal. Porque se não tiver isso... tem que vir impresso. Tem que vir impresso. Porque se não tiver isso, também é crime. Então, assim, por isso que o recibo é para uma simples conferência, talvez, mas precisa que o contribuinte peça a nota fiscal, que é o que efetivamente permite que o Estado do Ceará arrecade os seus tributos. E o consumidor que não recebe, o que ele deve fazer? Ele pode denunciar esse estabelecimento? Ele pode procurar os canais da ouvidoria da Secretaria da Fazenda, no site tem tem um plantão fiscal, tem o telefone, então denuncia que a gente vai fazer uma fiscalização em cima dessas lojas. De uma forma geral, o senhor lida sempre com matemática, com números, com economia. O senhor acha que o cearense ele aprendeu a consumir? A gente passou por um período aí de pandemia e precisou rever muitos conceitos. Mudou a forma de trabalhar, mudou a forma de vida. Você acha que o cearense passou por esse período de uma forma tranquila e aprendeu também, com a época da pandemia, a consumir melhor, por exemplo? Eu acho que foi um período bem difícil para todos nós, né? Eu sou professor, como eu falei, então, assim, eu acho que a educação financeira é importantíssimo para qualquer profissão. E por que não está na sala de aula? Não sei, é uma coisa que eu acho que precisa, deveria, inclusive, né? Precisa ter nas faculdades. Minha esposa é arquiteta, por exemplo, ela abriu seu escritório, excelente arquiteta, abriu seu escritório, mas percebeu que ela precisava ser gestora. Então fez falta ter uma cadeira de gestão financeira. Um advogado, um contador, às vezes sabe muito bem a contabilidade, mas não é bom em gestão financeira. Então isso tem que estar desde pequenininho nas escolas, é importante para você saber gerir os seus recursos e fazer as melhores escolhas de compra. É claro que a pandemia desestruturou tudo, eu acho que a população precisou segurar um pouco mais esse gasto, até porque não sabia o que iria acontecer na frente, mas eu acho que a gente precisa investir muito na gestão financeira desde da educação básica. Eu acho que a gente tem que vir trazendo esses conceitos de educação financeira, que é bom tanto para o pessoal, para suas contas pessoais, como suas contas profissionais, e para o setor público como todo e privado. A gente, infelizmente, tem muito consumidor que fica inadimplente com a União. No caso, com a Cefaz, vocês lançam, vez por outra ali, um programa de refinanciamento. Tem previsão de algum para esse ano já? Não, por enquanto não. Foi feito em 2021 um programa de refinanciamento, até por conta da pandemia, mas ele ainda está válido, ainda tem parcelas a serem pagas, então, por enquanto, não tem nenhuma previsão de refis no estado do Ceará. A nossa Cefaz, se eu não me engano, foi uma das primeiras secretarias do Brasil, é isso? Ela é uma das primeiras. Ela está com 185 anos. Quanto? 185 anos. Nossa, é muito tempo. É uma secretaria... 186, eu ouvi. 186, me corrigiram. Pronto. Obrigado, meninas. 186 anos. Ela é uma secretaria antiga. Claro que existem estados muito mais antigos do que o estado do Ceará. O estado do Ceará é um estado relativamente novo. Mas ela é atuante, ela é uma secretaria de destaque nacional, tanto no que diz respeito à sua estrutura de arrecadação, de eficiência, como também nessa visão de sustentabilidade fiscal. A Cefaz tem um grande papel na sustentabilidade fiscal do estado do Ceará. E vocês tiveram a ideia de montar um centro de memória lá, que é no prédio, que é histórico, aquele prédio de vocês, e é aberto ao público. Aberto ao público, o centro de memória está funcionando, tem a exposição fixa que fala um pouco da história da Secretaria da Fazenda, a gente recebe alunos de escolas públicas, escolas privadas, está aberto ao público, tem um site, você pode entrar, dar uma olhadinha no site. Vai passar aqui na tela o endereço. A gente está querendo ampliar com novas exposições também, a gente está vendo o local para ampliar, porque realmente é muito rico.
A história da Secretaria da Fazenda é muito rica. Eu não sei se você sabe, já viu o prédio, ela tem uma torre grande ali, né? Tem um vitral que é bem famoso Tem um vitral também. bem famoso. Aquela torre é interessante, a história dela, porque na época que chegavam os navios no Mucuripe, ficava um fiscal lá em cima olhando. Olha só, porque o mar ia até ali Isso, pertinho. Para quem não sabe, o prédio da Secretaria é ali... Que rua que é aquela? É Alberto Nepomuceno com Adolfo Caminha. Pertinho do Mercado Central, perto do Hotel Marina Park, é um edifício cinza. Isso. Ele é de esquina, né? Agora ele tá Mudou de uma cor? diferente, que foi a cor original, é uma cor mais ou menos salmão com amarelo. Faz tempo que eu não passo ali, desculpa. E o mar, até onde eu sei, batia ali pertinho, né? Isso. Então dava para ficar observando. Aí observar quando chegava o navio e o cavalo cobrar os tributos. Então, assim, tem uma história bem interessante que vocês podem acessar no site, vocês podem visitar o Centro de Memórias, que tem profissionais preparados lá para contar toda essa história. Então, aproveite, secretário, convido o pessoal para conhecer o Centro de Memória. Eu vou pedir para o senhor fazer 2 convites. Primeiro, esse lá para o Centro de Memória. Pronto, eu queria aproveitar a oportunidade de convidar todos os cearenses para irem na Secretaria da Fazenda, visitarem o Centro de Memória, podem olhar no site, quem quiser conhecer um pouquinho antes. É aberto ao público e tem toda a história da Secretaria da Fazenda, a história dos ciclos econômicos no estado do Ceará. Interessante, tem uma equipe profissional para contar toda essa história. E agora, para participar do programa Nacional Tem Valor, que é parceiro, inclusive, aqui da TV Ceará. Pronto, eu convido a todos a se inscreverem, baixarem o aplicativo do Sua Nota Tem Valor, se cadastrem, porque você tem acesso a prêmios, você está ajudando uma outra instituição de caridade, você tem desconto no IPVA, a gente vai estar ampliando também esse programa em breve, estamos estudando como é que a gente faz isso, então se cadastrem, cobrem a nota fiscal, é importante para a sociedade, a gente precisa desse tributo para fazer as políticas públicas que tanto precisa o povo cearense. Olha, todas essas informações que a gente falou aqui no programa, você viu aí, está passando o site lá da Cefaz, o Instagram, Facebook. Quem quiser tirar mais dúvida é só acessar um desses canais. E eu vou ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do secretário estadual da Fazenda, Fabrício Gomes. Secretário, boa sorte lá, viu? Obrigado, Christian. Obrigado. Bom dia a todos. Não posso... Não, tranquilo. Olha, quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.